Vamos ter um papo cabeça aqui sobre várias vertentes relacionadas à espiritualidade, ao universalismo e muitas propostas interessantes eu tenho visto que têm sido difundidas aí, né, através do trabalho do nosso convidado. E mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de conversar com Américo Barbosa. Seja muito bem-vindo, viu? Muito grato. Como sempre, é uma honra ter a atenção das pessoas que estão nos vendo agora. Gratidão imensa. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acredito que as pessoas que acompanham trabalhos de espiritualistas sempre têm essa curiosidade, né? Quem é Américo Barbosa e como começou esse despertar, essa caminhada dentro da espiritualidade? Bom, hoje, quando me perguntam quem você é, eu digo, eu sou um eletricista. Então, meu papel hoje é colocar interruptores para você ir lá e acender a sua luz. Cada vídeo que a gente grava é um desses interruptores. Se você se envolve com ele, coloca o dedo do seu coração lá, você acende uma luz dentro de você para expandir a sua luz. Por isso que eu digo que eu não tenho seguidores, eu tenho pessoas que estão seguindo a sua luz, a sua própria luz. Esse é o ponto, né? Então, hoje eu me considero um eletricista. Mas isso começou muito cedo, começou com 8 anos de idade. Eu aprendi a meditar com 8 anos. Agradeço muito a oportunidade na época, né? E dali para frente, eu não parei mais. Principalmente eu aprendi aos 8 anos a respirar com consciência. A sentir que quando você respira, você entra no fluxo cósmico, você vai para o centro da galáxia. É o sopro divino que alimenta tudo. Então, quando você tem consciência da sua respiração, você deu um passo para frente e para cima. É o começo de tudo. Vivemos um tempo em que nós temos nos distraído demais com muitas coisas e temos esquecido de nós. Se há um ensinamento oriental fundamental, é a lembrança de si. Ora, as pessoas falam, não, claro que eu me lembro. Você lembra do quê? Da imagem que você vê no... Você precisa ser... Para isso, hoje, a coisa fundamental, os nossos irmãos da Estrela Sirius têm dito constantemente, não se distraia. Não deixe que a sua luz se distraia. Porque na hora que você se distrai, você sai do fluxo divino da luz. Isso nas pequenas coisas. Você vai achar estranho, mas, por exemplo, você vai comer um abacaxi. E você fala, vou comer um abacaxi? Isso não tem nada a ver com a minha espiritualidade? Ora, como não? Se você cortar o abacaxi de lado, você perdeu boa parte da energia divina que o abacaxi tem. Então, se o abacaxi nasceu comprido, você tem que cortá-lo no sentido longitudinal. Isso significa que você entra no fluxo da energia do abacaxi. Então, naquele momento, você não está distraindo as suas energias, percebe? Você continua no rio da luz. Assim como você olha uma árvore. Se você olhar a árvore de cima para baixo, você fez uma conexão pequena. Mas se você olhar a árvore de baixo para cima, você entrou no fluxo da luz da árvore. Isso, você vai comer um pepino, por exemplo, se você cortar em fatias pequenininhas, você perdeu o fluxo da energia. Eu estou dando exemplos muito engraçados, talvez, para mostrar o seguinte: não há mais tempo para perder tempo com distrações. Você não tem mais tempo para perder. Não tem mais coisa, não, é só uma coisinha que eu vou ali e tal, e já volto. Não existe mais isso. O relógio acabou. Então agora, cada segundo é eternidade. Cada segundo é eternidade. Então, é preciso, em tudo que se faça, ter intenção. Em tudo que se faça, ter conexão. Porque senão, você vai ficar num campo do joio e não do trigo. O trigo é energia viva. Essa expressão da separação do joio e do trigo, nós nos colocamos durante o dia, muitas vezes, em campos, matrizes do trigo, da luz. E outras vezes nos colocamos nos campos do joio. Porém,
existe no universo, a gente fala muito hoje da inteligência artificial, e eu entendo que há no universo o IC, inteligência cósmica. E ela está instalada. Então, se você está sempre em situações, ou quase sempre, situações de não-luz, ela entende que você é da não-luz. Ela não julga, ela só lê. Então, o universo lê como a sua alma está. Não é assim? Quando você falou assim, nós vamos ter um papo cabeça, até dei risada, porque eu falei assim, eu preferia ter um papo coração. Não é? Porque o grande segredo é a ponte que a gente faz entre o coração e a mente. Não pode ficar dissociadas, né? De novo, esse é o momento que nada é por acaso. Você pegou um copo com água, você já tem que colocar uma intenção nessa água que você vai tomar. Ah, e depois eu faço. Segunda-feira eu faço. Segunda-feira eu vou lá num templo. Segunda-feira eu vou no bosque meditar. Não tem mais isso. Sabe, o bosque da meditação está dentro de você. O Ramakrishna, uma vez, perguntaram para ele, por que você não está meditando numa caverna do Himalaia, né? Ele falou, porque a caverna está dentro de mim. Está dentro de mim, eu não preciso ir para lá. Então, a gente esqueceu de um significado importante, que é contemplar. Você fala, de vez em quando eu contemplo. Então, contemplar é entrar no templo do seu ser. É um contemplo, é o templo do seu ser, dentro de você. Algo que nós temos nos esquecido, porque nós temos nos distraído com as coisas, sabe? E essa conexão ininterrupta tem que ocorrer. Quando ela não ocorre, ok. Qual a diferença nossa que estamos, a todos aqueles, Molina, que estão vendo meus vídeos, as lives, etc., eles se tornam candidatos a alpinistas da luz. Alguém que quer subir a montanha. A montanha não é só uma expressão metafórica. Todos os grandes mestres foram para as montanhas por 40 dias. Moisés foi, Elias foi, Jesus foi para o deserto. E o deserto e a montanha têm o mesmo significado. É um lugar onde você sai do mundo, para não ser do mundo. Então, para estar nas energias constantemente. Nesse momento cósmico, você não pode mais se separar. Quer dizer, poder você pode, né? Porque a diferença de um alpinista da luz, alguém que se designa como tal, que quer subir a montanha do seu ser, é que quando a gente erra, a gente corrige rápido e bem. Essa é a diferença. Porque você percebe. Agora, se você fica só nos campos de não-luz e não percebe, vai ficar mais difícil de você se reabilitar. Então, assim, ninguém é perfeito, senão não estaria aqui. Mas a atitude de voltar às matrizes da luz, essa todos podem fazê-lo, desde que mantenha a consciência desperta. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Américo, eu já despertei. Eu falei, do sono ou do sonho? Né? O que você despertou? Do quê? Tá. Se você ainda está perguntando se você está desperto ou não, você não está. Senão não precisaria perguntar. Né? E é um estado de consciência, é um termômetro, sabe? Uma faixa, né? Um ratio, uma faixa que você se decide colocar como consciência. Então, quando eu falei do pepino, Abacaxi. do abacaxi, é porque não há coisas pequenas. Tudo é grandioso hoje. Tudo é grandioso. Nós estamos vivendo um momento, você sabe disso, de uma multiplicação das frequências, todas. Então, a própria configuração hoje do planeta, né, está se descobrindo faixas novas de energia, né, que a gente, através da espiritualidade, já sentia, mas enfim, a ciência está descobrindo agora faixas novas que a Terra tem. A Terra tem uma faixa de energia que ninguém sabia, tal. Mas hoje, a própria camada de ozônio, ela se abriu para quê? Para aumentar as frequências. Não é o que atribuíram como causa, aumentar a frequência. Isso significa que o que eu digo hoje tem mais rapidez de resolução. Resolução no seguinte sentido,
vai se transformar em realidade, sempre. A nossa fala é uma impressora 3D. Tudo que a gente fala vai ter vida, só não tem vida visual, porque nós teremos que estar em outra dimensão para ver o que nós estamos produzindo. Mas hoje, pensar, sentir e pensar, sentir e falar, essa trindade, ela se realiza muito rápido. Há que se ter muito cuidado. E a pessoa pergunta assim, bom, mas eu comecei a imaginar uma coisa para acontecer, não aconteceu. Ela só não acontece se pelo meio vier dúvida e medo. Esse é o ego. O ego chega e põe dúvida e medo. Você acha que você só falando assim vai conseguir? E aí bloqueia, 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 bloqueia. Os mestres hoje dizem assim, não tema, nada tema. Porque se você tirar o medo, você se torna uma pessoa muito grande. E o medo não é irresponsabilidade, é diferente. O medo, ele apaga a luz dentro de você. Se você tem a partícula divina, e todas as pessoas hoje que estão na espiritualidade, obviamente, declaram que tem uma partícula divina, não há dúvida disso. Ora bem, se você tem Deus dentro de você, como você pode ter medo? Quando você tem medo, e todos nós temos, veja bem, não estou dizendo que eu não tenha, né? Quando nós temos medo, nós estamos apagando, desligando a luz do divino dentro de nós. Então, você tem medo por causa de um problema e apaga a solução, que é Deus dentro de você. É muito engraçado e trágico, né? A diferença é assim, você sentiu o medo, corrija rapidamente. Porque senão, as suas energias se distraem e elas deixam de ter o fluxo. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.